Pessoal do agronegócio das hortaliças, se você é viveirista, produtor rural que usa substrato ou turfa de esfagno aí na sua produção, a gente preparou um corte muito importante falando sobre isso. O presente e o futuro do uso de substrato em hortaliças. Cara, tem muito insight importante. Lembrando, o substrato é um dos insumos mais importantes na produção de hortaliça e nesse corte tem muito conteúdo importante falando isso. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e esteja sempre por dentro de todos os vídeos aqui do canal do Léo Viverista do AgroConecta Podcast. Bora pro corte. E na parte de utilização da turfa, do Hortimed, você vê que ela se aplica, o uso dela, ela se aplica a todo tipo de bandeja, a todo tipo de cultivo em vaso, ou tem algum cuidado específico que tem que ser tomado? Porque, por exemplo, vou falar do que eu tenho mais experiência, bandeja, por exemplo. Quando a gente usava materiais que eram mais misturados, ali com casca de arroz e tal, na bandeja de isopor, por exemplo, quando a gente utilizava uma turfa de esfagno, o resultado era de um jeito, vamos botar assim, sabe? Quando a gente começou a utilizar a bandeja descartável, os primeiros testes, sabe? Primeiras bandejinhas, primeiros lotes pequeno, a gente via, por exemplo, uma turfa de esfagno responder muito melhor na bandeja descartável do que um material com casca de arroz, porque drenava demais, e a bandeja plástica descartável ela já seca um pouco mais naturalmente, porque não é térmica igual isopor, aquela coisa toda. Então, essa aplicabilidade do Hortimed em relação a diferentes tipos de bandeja, por exemplo, tem alguma coisa que o viveirista tem que se atentar, ou está mais relacionado a manejo dele lá no dia a dia? Não, a turfa de esfagno, né, o substrato que a gente traz Hortimed, você vai utilizar para qualquer cultivo que você queira fazer. Seja para produção de muda, de hortaliça, muda de flor, de muda florestal, o que você quiser, ou para o cultivo final lá. Eu quero fazer morango em slab, morango na canaleta, tomate, pimentão, pepino, enfim. Inclusive, produção hoje na Europa é comum utilização de turfa de esfagno para produção de fruticultura em big bales. São big bales gigantes, onde eles plantam ali dentro e eles movem essas plantas de um lugar para o outro, né? O que a gente tem que se atentar, Léo? São dois pontos importantes. Hoje a gente traz para o Brasil diferentes granulometrias, tá? Então a mais comum é a granulometria que a gente fala 0 a 10 milímetros. Então, são partículas pequenas, tá? Uhum. Então, aí a gente vai estar utilizando em recipientes de dimensão pequena, que na maioria deles produção de muda de um modo geral, tá? Uhum. Quando eu trabalho com, por exemplo, potes para flor, né, aqueles potes de 15 células, né, que a gente fala que são recipientes um pouco maior, eu já trabalho com uma granulometria um pouco maior. Por exemplo, uns 5 a 20 milímetros, tá? Se eu vou trabalhar num slab, numa canaleta, eu já vou trabalhar com uma granulometria 5 a 20, dependendo até um 20 a 40, tá? Então, o tamanho da partícula está diretamente relacionado ao tamanho do recipiente que eu vou estar trabalhando. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma partícula maior, automaticamente eu dreno mais esse substrato. Se eu utilizar um substrato fino de granulometria 0 a 10 lá num vaso de 11 litros, por exemplo, para tomate, o que vai acontecer? Eu vou compactar esse substrato, né? E num curto, médio período de tempo, eu não vou conseguir drenar direito, e aí eu vou começar a ter problema de apodrecimento de raiz, de afogamento da planta, entre aspas. Então, a granulometria está diretamente ligada ao tamanho do recipiente que eu vou utilizar. Esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração. Segundo ponto que a gente leva qual que é o percentual que eu estou trazendo de fibra junto, de fibra de madeira. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos na hortaliça, a grosso modo, 15% de fibra de madeira,
né? Eu estou trazendo um volume agora para teste e validação, principalmente para a nossa região sul aqui, com 25% de fibra de madeira, né? Onde alguns clientes gostaram. Você me interessa. Gostaram. Inclusive temos lá os testes para fazer. Porque gostaram do resultado com 15%, porém chega agora no inverno, cara, eu gostaria de ter um produto que drenasse um pouquinho mais. Então nós vamos ter a opção de 25% de fibra de madeira e nós também temos a opção com 50% de fibra de madeira, né? Em hortaliça não é tão... Não é comumente utilizado essa formulação com 50% de fibra de madeira. Por que não que o resultado agronômico não seja legal? Ele é legal. Quem é aquele viverista que gosta que drene bastante, ele vai ter um resultado legal. Só que aonde que está o ponto-chave? Quanto mais fibra de madeira eu coloco no meu substrato, eu tenho uma dificuldade maior de encher a célula de cima até embaixo. E você sabe que se eu não tiver substrato até a base da célula, eu vou ter problema depois de enraizamento e automaticamente eu vou ter problema lá no campo de pegamento e assim por diante, né? Então eu preciso que esse substrato ele pila, né, até o final da célula para eu garantir um bom enraizamento e um bom desenvolvimento dessa muda. Então, por que a gente está trazendo essa opção com 25% de fibra de madeira? Porque de repente, assim, agronomicamente falando, 35% seria o ideal. Só que com 35% numa bandeja de 128 células lá numa bandeja descartável, eu sei que eu não vou ter um correto enchimento, né? Ou tu pega o pessoal do florestal, que utiliza tubetes, né? Produção de pinos e eucalipto. É um tubete longo. Então, tu imagina como que eu faço para esse substrato descer até o final do tubete. Mesmo que eu tenha uma mesa de vibração. É complicado. Então eu tenho que ter esse equilíbrio entre a quantidade de fibra de madeira que eu tenho para que eu tenha esse substrato da maneira mais uniforme possível em toda a célula do recipiente que eu estou utilizando para a propagação dessas mudas.